Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Salmo 29. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, de quantas coisas Deus nos livrou. Não só livra, como constantemente abençoa nossas vidas. Muitas vezes o que é mais difícil para o ser humano é o reconhecimento, e tal reconhecimento manifesta uma postura de gratidão. Se conseguíssemos viver mais, ou quase a todo momento, no espírito de gratidão, a nossa espiritualidade, assim como a nossa forma de encarar as coisas na vida, seria diferente. E tal postura tem a ver com o nosso processo de conversão. E é o que veremos no Evangelho de hoje. Antes disso, na primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos 17 ao 21. Este capítulo faz parte do terceiro e último bloco do livro de Isaías, que trata da restauração de Israel e do juízo de Deus sobre os rebeldes. O capítulo começa com um contraste entre o castigo dos infiéis e a promessa de restauração para os fiéis. Há uma transição para uma visão de uma nova criação que simboliza a plenitude da redenção. Vejamos, pois eu que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então Deus anuncia uma transformação radical da realidade, criando novos céus e nova terra. E esse conceito é retomado em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1, onde João vê a nova criação como o cumprimento final da promessa de Deus. Aqui, a ideia é que a restauração divina trará uma renovação tão grande que as dores e dificuldades do passado serão esquecidas. A expressão novos céus e nova terra simboliza a recriação do mundo sob o governo justo de Deus. O esquecimento das coisas passadas sugere que não haverá mais sofrimento, pecado ou injustiça. E podemos também aqui lembrar da primeira leitura do domingo, do livro de Josué, que fala exatamente sobre a libertação do Egito e como o povo de Deus, ao chegar na Terra Prometida, se alimenta de nova maneira. O próprio Evangelho também traz a dimensão do filho pródigo, que traz na sua lógica da história a manifestação de uma libertação da misericórdia. E da mesma forma, novos céus e nova terra é o caminho da misericórdia, um sinal de esperança. E o interessante da leitura de hoje é que, nessa criação dos novos céus e da nova terra, expressa o fim do sofrimento, a longevidade, justiça, segurança e prosperidade. E com isso, nos ensina que Deus está no controle da história e trará uma restauração definitiva para aqueles que o seguem. Nos chama então à esperança e à fidelidade e também à confiança em seu plano de redenção. Redenção é um sinônimo de conversão, e conversão é uma caminhada contínua de restauração. Ninguém é restaurado de um dia para o outro. É um caminhar contínuo na presença e na graça de Deus. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 4, dos versículos 43 ao 54,
narra a cura milagrosa do filho de um oficial do rei. E esse episódio revela a importância da fé na palavra de Jesus e a transição da crença baseada em sinais para a fé verdadeira. E vejamos que este episódio acontece logo após a passagem da mulher samaritana, no capítulo 4, onde Jesus revela ser o Messias e muitos samaritanos creem nele sem necessidade de milagres. Agora, João apresenta um contraste ao relatar a recepção de Jesus na Galileia, onde a fé está muitas vezes condicionada a sinais e prodígios. Vejamos bem, parece que nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda há muita necessidade de manifestações de sinais. E muitas vezes esses sinais necessariamente não são sinais de Deus. Há uma necessidade de uma fé com muito som, com muitos elementos visuais, para tentar comover as pessoas. E o grande perigo é uma fé induzida. E é algo que Jesus sempre tomava muito cuidado. Jesus, quando mencionava que a tua fé te salvou, ou seja, ao mencionar a pessoa que toda aquela mudança de vida era uma questão de fé, ele apontava que não era um princípio de indução, de uma emoção, de um contágio de sensações. Era uma experiência de vida. E a narrativa de hoje se passa em Caná da Galileia, onde Jesus já havia realizado o primeiro milagre, transformando água em vinho. E o fato de João destacar esse como o segundo sinal indica que ele está organizando seu evangelho em torno de milagres que revelam a identidade messiânica de Jesus. E aqui, o oficial, o qual o filho é curado, provavelmente um funcionário de Herodes Antipas, mostra um ato de fé ao buscar Jesus para curar seu filho, que está gravemente doente em Cafarnaum, a aproximadamente 30 quilômetros de Caná. E nesse sentido, vejamos que nos versículos 43 e 45, o que é mencionado? Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o próprio Jesus testificou que o profeta não tem honra em sua própria terra. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo. O oficial do rei, então, tem um ato de fé. Ele ouve falar de Jesus, na sua fama como milagreiro, e isso leva a buscar ajuda. E o pedido mostra sua crença inicial limitada, pois ele acha que Jesus precisa estar presente fisicamente para curar. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus não está repreendendo apenas o oficial, mas a mentalidade geral do povo que busca milagres em vez de ter fé genuína. No original grego, o pronome vós indica que Jesus se dirige a um grupo maior, não apenas ao oficial. E qual que é a insistência do oficial? Rogo-lhe, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele ainda pensa que Jesus precisa ir fisicamente. Mas agora a fé na palavra de Jesus. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E vejamos aqui que essa fé do oficial, ela é de certo modo provocada por Jesus. Jesus quer abrir a mente dessa pessoa que a perspectiva de fé não se dá apenas pela presença física de Jesus, não se dá por aqueles sinais que ele estava imaginando, mas simplesmente acreditar na palavra de Jesus. E de fato, acreditando, o seu filho vive. E que possamos também ter a mesma coragem de ter uma fé genuína de aproximar Jesus, mostrando as nossas dúvidas, para que tenhamos mais graça e contínuo crescimento espiritual em Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.